Saudações a vocês de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Acadêmico. Eu sou o professor Victor Mattioni e hoje nós vamos conversar sobre Roraima no regime militar, destacando os pontos que os editais da UFRR e da UER abordam sobre este assunto. Tudo bem? Venha comigo, pessoal! Roraima no regime militar, edital da UFRR, pessoal, no caso, a história regional, as políticas de desenvolvimento governamentais na Amazônia, em especial a famosa Sudã, o INCRA, a Transamazônica e a Zona Franca de Manaus. Edital da UER, novamente história regional, povos indígenas de Roraima, grupos étnicos, história de luta e conquista do direito à terra desde o período colonial até o presente, garimpo, projetos de assentamento e migrações, as políticas de desenvolvimento governamentais na Amazônia no século XX. E no ponto de vista da geografia, no caderno de geografia, a Amazônia, desmatamento, garimpos e conflitos agrários. Professor, mas em momento algum aparece ditadura militar, aparece regime militar. Mas OBS, pessoal, a Sudã, o INCRA, a Transamazônica, a Zona Franca de Manaus estão associados a este período. Então, para que nós possamos entender melhor este conteúdo, é importante a gente entender o regime militar aqui na região norte, certo? Então, veja que um assunto ele precisa ser abordado de uma forma mais ampla para que nós possamos entender o contexto histórico em que ele está inserido. Tudo bem? Como este assunto está presente nas provas, ações de desenvolvimento para a Amazônia, como já vimos, conflitos de disputa pela terra, desmatamento, construções de estradas e migrações, pessoal. Tudo bem? OBS. É claro que este assunto também, associando o século XX, vai de 1901 até o ano 2000, vai englobar vários pontos, mas o nosso foco aqui é o regime militar, ok? Então avance comigo, vamos lá. Aqui um destaque, no caso, uma pequena mudança que aconteceu aqui na história de Roraima, associado à mudança do nome de Território Federal do Rio Branco devido às confusões que nós tínhamos com o Acre e aqui, no caso, para Território Federal de Roraima. Tudo bem? Então essa mudança aconteceu no ano de 1962, era o então deputado Valério Magalhães, certo? E aí dá o atual Território Federal do Rio Branco a denominação de Território Federal de Roraima. Somente um destaque. Tudo bem, pessoal? Então aqui no caso, a partir do regime militar, qual é o contexto para que os militares estivessem mais atentos à região? Avance comigo. Contexto mundial, pessoal. Guerra Fria, ou seja, disputas econômicas e políticas entre os Estados Unidos, o bloco capitalista no caso, e a União Soviética, pelo bloco socialista ali. A Revolução Cubana que influenciou aqui, a gente vai perceber isso, como a tomada de poder em Cuba por guerrilheiros liderados por Fidel Castro, por Che Guevara, provavelmente você já ouviu falar muito bem, no caso, sobre isso, elogios, críticas, mas isso influenciou o mapa da América Latina na geopolítica, a gente vai perceber. Porque o sucesso da Revolução Cubana gerou preocupação aos Estados Unidos após a aproximação de Cuba com a União Soviética, certo? Ou seja, o que os soviéticos estão aqui aprontando? Qual é o interesse deles, Os Estados Unidos e a América, obviamente, a potência econômica estadunidense ficou preocupada. E aí um OBS aqui, pessoal, devido Roraima estar próxima do Caribe, o território federal era considerado um ponto estratégico para o Estado brasileiro. Portanto, durante o regime militar, a região recebe uma série de projetos em infraestrutura. Exemplo simples, construção de BRs, construções de rodovias, integrar para não entregar. Você já ouviu falar isso, em algum momento quando estuda sobre o regime militar? Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, sem segredos. Vamos lá, vejam esse mapa das ações civis militares na América Latina, ou seja, uma sucessão de conflitos e golpes, por exemplo. Então vejam, parece que está brincando de campo minado aqui, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, ações militares presentes no continente americano, certo? Vamos lá. E aí, no caso, o regime militar em Roraima. Regime ou ditadura também, ok? Vamos lá. Em 64, no dia 31 de março, nome de um bairro, inclusive aqui de Boa Vista, ocorre o golpe civil-militar no Brasil, com a retirada do presidente João Goulart do poder e a criação de uma junta militar no governo e logo em seguida quem assume é Castelo Branco. Ocorre, digamos, uma divisão dos territórios federais aqui na região norte, tudo bem? Como um bolo, como uma pizza, digamos assim,
o território federal de Roraima fica sob a responsabilidade, digamos assim, da aeronáutica. O Amapá com a Marinha, né, o Oceano Atlântico, e Rondônia com o Exército. Tudo bem? Não à toa aqui em Roraima nós temos um grande destaque para os militares também da aeronáutica. Alguns governos, aliás, os governos, teve 8 governadores durante o regime militar no Brasil. Vamos destacar aqui, pessoal, no caso, 3 em especial, tá bom? O coronel aviador Hélio da Costa Campos, o coronel aviador Fernando Ramos Pereira e o coronel aviador Otomar de Souza Pinto. Um coronel aviador associado ao que? A aeronáutica. Tudo bem? Vamos lá, né? E também outros como o major brigadeiro do ar, Vicente Magalhães, e também, no caso, em especial aqui, né, finalizando o general Arídio Magalhães. Mas o foco principal aqui, pessoal, são estes 3 e você vai descobrir já já. Sempre associando este assunto ao contexto nacional e regional. Tudo bem? Vamos lá. Não à toa os editais abordam o quê? História regional. Embora esse assunto esteja associado à história do Brasil, tá, pessoal? Vamos lá. Primeiras ações dos governos militares, né, nos territórios federais. Houve a partilha, que nós já vimos, ok? A aplicação da chamada Doutrina de Segurança Nacional. Preciso, né, proteger os meus territórios, incentivo à inteligência, incentivo a obras, né, estudos, espionagem, infraestrutura, no caso, criada pela Escola Superior de Guerra. E aqui dois grandes intelectuais que influenciaram, o famoso Meira Matos e Couto e Silva. O Programa de Ação Econômica do Governo, o PAEG, criado durante a administração do Humberto Castelo Branco, no caso, e com isso a elaboração de projetos para as áreas de fronteira na Amazônia, certo? Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Amapá, né? Futuramente, né, o estado do Tocantins também, região do Tocantins ali, que à época ainda não existia, mas vamos lá, né? O contexto aqui, certo? Migrações internas, ou seja, vejam o destaque, pessoal, para o contexto do regime militar. Vejam as setas aqui, ó, apontando para a Amazônia, em especial de que região? Da região Nordeste. Por que isso? Tentativas de minimizar conflitos agrários aqui, certo? Além disso, né, tinha o famoso slogan, né? Uma terra sem homens para homens sem terra, ou seja, a intenção de incentivar novas políticas de colonização na região amazônica. E também, pessoal, migração de pessoas da região do Centro-Sul, no caso, para, né, a Amazônia Legal, que também engloba, no caso, o Mato Grosso, e também a procura de terras na região norte para a pecuária e a agricultura. Então veja que isso também é acentuado durante o regime militar. Tudo bem? Vamos lá. Ações para a Amazônia. Vamos por partes aqui. Por estar localizado em uma área de fronteira, o território federal de Roraima passa a receber uma série de ações em infraestrutura. Como? Com base na Constituição de 67, os artigos 157 e 165. É o famoso Programa de Ação Econômica do Governo, PAEG, tá, pessoal? Como, por exemplo, e aí para, né, a região amazônica, olha aí chegando a Sudã, olha a SUFRAMA, vamos lá. Superintendência em 66, no caso, para o desenvolvimento da Amazônia, a famosa Sudã. E em 67 é criada a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Você, em algum momento, provavelmente, quando compra um eletrônico, uma televisão, aquela maravilhosa 4K perfeita para ver as aulas aqui do acadêmico, por exemplo, vai ver na caixa, né, no papelão, um símbolo que nós vamos mostrar já já, pessoal. E aí nós temos o decreto, né, de 67, que surge o Grupo de Trabalho para a Integração da Amazônia, com o objetivo o quê? Realizar, né, estudos para efetivar a ocupação e povoamento para a região amazônica. No caso, né, os famosos, entre aspas, um discurso que existe até os dias de hoje e que está completamente equivocado, pessoal, espaços vazios, aquela ideia de que não tem ninguém na Amazônia. Vamos colonizar, né? Então ali tem um espaço aberto, maravilhoso, né? Porém é um espaço vazio e isso desconsidera as populações originárias, as populações ribeirinhas, os povos que já migraram para cá, ó, muitos anos, décadas passadas. Então vamos lá. Em zonas de fronteira, certo? Então vejam, pessoal, algumas palavras-chave, né, na perspectiva dos militares. Desenvolvimento, ok? Essa palavra vai estar muito presente. Vamos lá.
Ações para a Amazônia, vejamos a Sudam. Viu o símbolo aqui, ó, produzido no Polo Industrial de Manaus? Provavelmente você, né, de todo o Brasil, já viu esse símbolo em algum momento quando compra um produto eletrônico, né? O objetivo da Sudam: planejar os verbos, pessoal, coordenar, promover a execução e controlar a ação federal na Amazônia Legal, ou seja, não está restrita à região norte, tá? A Amazônia Legal também engloba, por exemplo, o estado do Mato Grosso. Tendo em vista o desenvolvimento regional. A Sudam foi instalada em 66, no caso. O primeiro superintendente foi o general, no caso, já um contexto de regime militar. Qual era o objetivo? Investimentos para a Amazônia por meio do famoso Fundo de Investimento da Amazônia e incentivos fiscais, ou seja, se você instalar esta empresa lá na região, você terá desconto no imposto, por exemplo, você terá alguns benefícios, tudo bem? Vamos lá. E aí, a Sudam ainda existe? A resposta é não. Ela foi extinta no ano de 2001 pelo presidente FHC, o famoso Fernando Henrique Cardoso. Tudo bem? Foi criada a Agência de Desenvolvimento para a Amazônia e a Sudam foi extinta. E aí, junto, né, logo em seguida, é criada a famosa Zona Franca de Manaus. Eu tenho uma empresa, né? Eu tenho uma empresa de motocicleta, no caso, né? Motocicleta. Ou seja, eu quero um local no Brasil para que eu possa instalar, montar, igual o Lego, assim, no caso, né? As minhas mercadorias. O que acontece? O governo fala, olha, venha para a Amazônia, você vai ter um desconto, você vai receber alguns benefícios, instale a sua empresa, né, conceda empregos e etc. E a gente vai negociando aqui. Ou seja, a Zona Franca de Manaus, né, é um paraíso para aquelas pessoas que estão associadas ao comércio que buscam ter incentivos fiscais. E aí, no caso, né, foi criada em 57 pelo presidente Juscelino Kubitschek, porém, né, digamos assim, efetivamente se destaca durante o regime militar do Castelo Branco, onde assina o decreto 288, e aí, no caso, né, a Zona Franca surgiu com o objetivo de ser um porto livre destinado ao armazenamento, beneficiamento, os gerúndios aqui, e a retirada de produtos do exterior, OBS também. Esses produtos vão para o exterior também. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Aqui, né, o famoso símbolo que provavelmente você já viu, e aqui ao lado uma imagem da Zona Franca de Manaus. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo até agora? Estamos vendo as políticas por parte dos governos militares. Tudo bem? Depois a gente vai chegar na parte crítica. OBS, por enquanto está tudo muito bonito, romântico, mas que história é essa? Vamos lá. Foi criado também o INCRA, né, na década de 70, o Instituto Nacional de Reforma Agrária, organizar a política de terras do governo, no caso, né, as terras da União. Aliados à política agrária, havia também programas de desenvolvimento. Olha o desenvolvimento novamente para a Amazônia, que, articulados, permitiram a elaboração da estratégia geopolítica do governo militar. Houve também a exploração, no caso, exploração da infraestrutura e econômicos na Amazônia com um projeto de colonização, ou seja, esse aqui é o famoso símbolo do INCRA, né, que existe até o dia de hoje. E aí a gente percebe o que nesse contexto aqui, né? Migrações. Consequentemente, o que? Terras. Consequentemente, o que? Conflitos. Que apontam o que? Dificuldades. Ok, galerinha? Certo? Vamos lá. O INCRA, no caso, possibilitou o deslocamento de milhares de pessoas para a região, migrações. Polígonos de colonização, havia também a possibilidade de trabalho nos garimpos, no caso, e nos grandes empreendimentos amazônicos, ou seja, o que nós vamos perceber aqui? Um destaque também para os garimpos, para as regiões de garimpo, no caso, que se estavam também, né, num contexto de crise, inflação, no caso, desvalorização da moeda, surge no garimpo uma possibilidade de você, né, ter uma riqueza. Ok? Vamos lá. E aí você vai ter o que aqui? Disputas pela terra, como nós já vimos. Financiados ou incentivados pelo governo federal até o final da década de 70. Entretanto, então o território federal de Roraima permaneceu esparsamente povoado e economicamente isolado. Por quê? O entrave à ocupação era a exclusividade do Rio Branco como via de acesso. Imagine o seguinte, pessoal, quando você, né, você de todo o Brasil, de acordo, provavelmente você tem uma facilidade com relação a deslocamentos por terra, né, graças às rodovias. Imagine nos anos 50, nos anos 60, nos anos 40, até o início da década de 70,
você se deslocar de Boa Vista para Manaus ou da região onde você mora de barco. E OBS, né? O rio não estará 100% cheio, né? No caso, 100% cheio, sempre cheio ao longo do ano. Tem apenas, por exemplo, 3 meses. Então você fala, eu vou a Manaus. Quando? Quando o rio estiver cheio. Por quê? Porque eu preciso de um barco que consiga me levar. Durante o período de seca, não dá. E isso, né, trava os desenvolvimentos econômicos, dificulta o acesso, a mobilidade, a chegada de pessoas aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Desenvolver políticas para que nós possamos construir o quê? Rodovias. E isso, no caso, está inserido em um contexto nacional, OBS e também internacional, que a gente vai ver já já, pessoal. Vamos lá. Ok? Planos para a Amazônia, que nós vamos ver aqui, ó. Vejam o mapa. Vejam esses pontos em vermelho aqui, eles não estão à toa, tá bom? Ligue os pontos aqui, se divirta com isso aqui, pessoal, tá bom? Vejam que essas ligações representam o quê? Rodovias, ok? Veja, por exemplo, a famosa Operação Amazônia. Qual era o objetivo? Transformar a economia da Amazônia, fortalecer suas áreas de fronteira, fazer a integração do espaço amazônico no todo nacional, no caso, né? Ou seja, aqui a famosa Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia ganhava nova e mais ampla dimensão, transformada em Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, que é a famosa SUDAM, tá bom? Projetos de integração nacional, o famoso PIN, né? O famoso Polo Amazônia e também o Polo Noroeste, tá bom? Esses aqui nós vamos ver já já. Polo Noroeste de 81 a 85, veja o contexto do regime militar, pessoal. Financiado pelo governo e Banco Mundial, sob a coordenação do governo federal e execução de institutos federais e estaduais. O objetivo era absorver, no caso, o fluxo migratório de maneira coordenada e sustentável, principalmente concluir o asfaltamento da BR-364, pessoal. E aqui no caso, ó, vejam a Amazônia Legal, né, a famosa Amazônia Legal. Por isso que a SUDAM, né, ela também engloba a antiga SUDAM, né, a extinta SUDAM, o Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, ok? Então veja a integração como, pessoal? Por meio de rodovias, sem segredos. Polo Amazônia, o que foi desenvolvido pela SUDAM, no caso, implantação da região de 7 polos agropecuários, no caso, sendo um em Roraima, o Polo Roraima, e um destaque aqui para a nossa região, pessoal. Desenvolvimento do território federal de Roraima, que vigorou, né, no período de 75 a 79 com a regularização fundiária, o aproveitamento dos recursos naturais, a exploração e a ampliação da infraestrutura econômica e a dinamização das atividades produtivas, notadamente as ligadas à agricultura, à pecuária e à mineração, tá? E aqui há um destaque, pessoal, para o incentivo de grandes empresas, né? A famosa Paranapanema, por aí vai, que vai entrar num contexto de conflitos, por exemplo, com os índios da etnia Waimiri-Atuari, devido à construção da BR-174 e o interesse em explorar questões minerais ali da região, certo? Contexto da agricultura e da pecuária. A pecuária era a principal atividade econômica aqui no território federal de Roraima. E aqui, pessoal, vejam a propaganda, né? Vejam que ela destaca a famosa Amazônia Legal. O que nós temos aqui? É um computador? É um carro? É um celular? Claro que o celular não existia na época, mas enfim, né? Qual é a situação aqui? É, né, um gado, ou seja, um animal, ou seja, associar, no caso, a um contexto de agricultura, né? Perfeito. Aqui é uma propaganda, né? Muitas pessoas estão sendo capazes hoje de tirar o proveito das riquezas da Amazônia, ou seja, são propagandas elogiosas ao governo, pessoal, né? Com o aplauso e o incentivo da SUDAM, com o aplauso e o incentivo do Banco da Amazônia, o Brasil está investindo na Amazônia e oferecendo lucros para quem quiser participar desse empreendimento. Tipo, venha para a Amazônia e seja rico. Você chega aqui e depois só se lasca, né? Que tristeza. Vamos lá. A Transamazônica está aí. A pista da mina de ouro, por exemplo, né? Comece agora. Então, pessoal, você vai ver o quê? Uma, né, situação de incentivo por parte do Ministério do Interior. Vejam as propagandas, claro, sempre elogiosas, ok? Claro, o governo que está fazendo, você, quando for governador um dia, nunca vai fazer uma propaganda falando mal da sua administração, né? Pelo contrário, você vai sempre incentivá-la. Vamos lá. O Polo Amazônia, né, no caso, os produtos destinados à exportação também, tá? Destacamos apenas este ponto aqui, já passando. Os polos, no caso, para a região amazônica, Roraima, Amazonas, Rondônia, certo? Destacando aqui, no caso, polos agropecuários
também, por exemplo, em minerais. E aí chegamos ao Programa de Integração Nacional, o famoso PIN, ok? Criado em 70, lembra da Copa de 70, né? Então, durante o governo do Médici, decreto-lei, no caso, né? 1106, objetivo, implementar, olha o verbo, pessoal, implementar, desenvolver obras de infraestrutura econômica e social nas regiões Norte e Nordeste. O famoso exemplo, né? A nossa querida Transamazônica e a rodovia Cuiabá-Santarém. Em 71, no caso, nós temos um institui o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria no Norte e no Nordeste, o famoso ProTerra, tá bom, pessoal? Mas o foco principal aqui é justamente a construção de rodovias, a famosa Transamazônica, a BR-230, pessoal. Você vai perceber já já por quê. Veja essa propaganda da Manchete. A Manchete foi uma revista histórica, certo? Muitos lembram da Manchete devido à televisão Manchete, né? A TV Manchete, e ao horário das 18 horas, que era o horário mais sagrado porque passava Cavaleiros do Zodíaco, no caso, né? Então, nesse contexto aqui, a Manchete destaca uma edição especial, né? Um novo Brasil, venha para a Amazônia. E aqui, ó, uma abertura que é justamente um destaque para o quê? Para a nossa Transamazônica, construída entre 69 e 72. Lembre-se, né? Foi criada no período aqui do milagre econômico brasileiro, desenvolvimento da região, né, e do Brasil também, conhecida por BR-230. Começou durante a administração do Médici, né? Objetivo, conectar o Nordeste ao Norte do país, ou seja, né, perspectiva aqui horizontal com aproximadamente 4.260 quilômetros, pessoal. É maior que muitos países, no caso. Você atravessaria aqui, provavelmente, Portugal, faria do norte ao sul várias vezes, apenas um exemplo. E o slogan, pessoal, integrar para não entregar. Homens sem terra na Amazônia, homens sem terra no Nordeste para terras sem homens na Amazônia, por exemplo, ok? Faz parte também da propaganda muito famosa. Foram, no caso, os lemas adotados pelos governos militares na década de 70 para justificar, né, a intervenção, colonização, exploração, ok? Na região amazônica. Então, Transamazônica, BR-230, período do milagre econômico brasileiro, começou durante o governo de Médici. Aproximadamente, objetivo, ligar o norte ao sul? Não, norte ao nordeste, ok? Alguns lemas adotados, integrar para não entregar e homens sem terra para terras sem homens, fechou? Né? Uma terra sem homens, né? No caso, para homens sem terra. Perfeito. E aqui, vejam, pessoal, no caso, né? Vocês acham que esse filete aqui, só isso aqui já basta para desenvolver uma região? Claro que não, né? Construir estradas também é um grande desafio, né? As equipes de engenharia e tudo mais, todos aqueles que são dedicados à construção, né, de rodovias, ferrovias, o uso dos rios também para deslocamento é sempre, né, um trabalho árduo. Vamos lá? Certo? Foi criado também o famoso Plano de Viação Nacional. Certo? Viação, né? Não é aviação, beleza? Quando? Em 73, construção de quê? Rodovias na Amazônia com propósito de ligar o Brasil, Caribe e Pacífico, tá bom? Ou seja, fazer um grande mega projeto. Imagine você saindo de Boa Vista, né? E chegando ao Uruguai, por exemplo, a Montevidéu, e depois retornando para, né, São Paulo, e aí pegando depois novamente ali a região do Centro-Oeste e chegando novamente ao seu lar. Já pensou você fazer tudo isso de carro? Nossa, que coisa maravilhosa, né? Expectativa, realidade, tá bom? Vamos por partes. Exemplo, né? A construção da BR-364, trecho de Porto Velho, Rio Branco, Feijó, Cruzeiro do Sul e Japim, aproximadamente 1.000 quilômetros aqui, certo? Outros exemplos de construções, a famosa BR-174, a 401 e a 210. Professor, por que você está destacando essas três rodovias aqui? Porque elas estão presentes aqui em Roraima. Por exemplo, eu desejo ir à Venezuela. Eu vou pegar o quê? A BR-174. Eu desejo ir ao Bonfim e ali fazer uma visita a Letem para fazer compras, por exemplo. Você pega qual rodovia? A 401. Eu quero, no caso, ali no contexto, gostaria de ir a Macapá.
você pega, no caso, a BR-210, mas ela não está 100% completa, tá, pessoal? Tem um trecho que acaba. Então, no caso aqui, vejam que o propósito seria justamente, né, interligar com outros países na América do Sul e também com o Caribe, certo? Nada é construído de graça, tá, pessoal? Fechou? Só um exemplo aqui para que a gente possa destacar, tá? E aí os governos presentes aqui no território federal de Roraima, nós vamos destacar 3. Por que estes 3? Porque é justamente nesse contexto que nós temos uma série de desenvolvimentos para a região amazônica que nós vimos aqui, para a região amazônica e também para Roraima. Hélio da Costa Campos, ele administrou Roraima durante 2 mandatos, como de 67 a 69, 70 a 74 no caso, certo? Período do milagre econômico, ok? O que permitiu a execução de grandes projetos em infraestrutura no país e em Roraima não seria diferente. Né? Início da construção das rodovias que nós vimos aqui, 401, 210 e 174. OBS bem importante, pessoal. A rodovia 401, ela foi inaugurada antes da BR-174 devido a conflitos na Guiana, né? Agora Gaiana, por exemplo, devido à famosa revolta do Rupununi. Por ser uma região de fronteira, isso gerou preocupação aos militares, que consequentemente construíram uma rodovia para, né, em caso de conflito, poder chegar à região onde hoje está o município do Bonfim. Tudo bem? A BR-210, um sonho, né, ligar Amapá, Pará e Roraima e também São Gabriel da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro, lá no Amazonas. E a famosa BR-174, né, Manaus, Boa Vista e a fronteira com a Venezuela, que é Santa Helena do Airém. E aí um destaque importante também, né? A BR-174 ela está sendo muito conhecida internacionalmente devido à migração venezuelana, pessoas que saem da Venezuela e chegam a Boa Vista a pé, ok? Graças à BR-174 também está passando por muitas dificuldades, muitos trechos estão difíceis de serem, né, percorridos. Enfim, OBS, a BR-174 fazia parte de um grande plano de integração entre os países na América Latina por meio de rodovias e foi inaugurado, no caso, o trecho Boa Vista em 73. Agora um OBS também aqui no caso, tá? Um trecho, certo? Ela não foi concluída em 73. E esse trecho também, claro, o asfaltamento só chegou décadas depois. Fechou? A construção da BR-174 também, vejam, claro, você vai sempre, quando ver rodovias sendo construídas na Amazônia, você provavelmente vai ver o quê? Áreas de desmatamento, tá bom? Isso é muito comum, por favor. Estamos lá, vamos lá. Ok, próximo slide. Houve, no caso, né, durante a construção da BR-174, nós já vimos esse assunto aqui em questões indígenas, estamos apenas reforçando a famosa expedição do Padre Caleri, que o objetivo de construir na BR-174 passava pela reserva indígena, pela área onde estão os Waimiri-Atuari, que futuramente seria uma área indígena, no caso. Foi uma expedição organizada pela FUNAI e liderada por Caleri com o objetivo de, entre aspas, pacificar os índios Waimiri-Atuari, a permitir a sua construção, né, e permitir a construção da BR-174. Resultado, por desconhecer os hábitos e culturas dos Waimiri-Atuari, a expedição resultou na morte do Padre Caleri e outros expedicionários. Houve apenas um sobrevivente, comenta-se também no caso, certo, pessoal? Mas isso é para mostrar o quê? Que naqueles projetos de desenvolvimento nós também vamos ter o quê? Conflitos. Fechou? Tudo bem? Venha comigo. Vamos lá. Aqui o mapa, né, dos limites da área indígena decretada pelo MEDS diante dos conflitos e etc. Né, foi em 71. A área, no caso, era em favor de empresários. E aí você vai ver o que? Disputas pela região envolvendo grandes empresas, certo? Aqui você tem os estudos principalmente do antropólogo Stefan Baines, professor da UNB, tá bom? E o grupo de planejamento e gestão para, no caso, isso aqui é um destacado pela UFAM, certíssimo? Só para mostrar, pessoal, no caso, o território da área indígena Waimiri-Atuari, a busca por mineração na região ali Taboca, no caso, certo? E aqui também em vermelho a BR-174, tá bom? E a região que foi decretada, né, em 1971 pelo governo Médici e também atividades associadas à grilagem de terras, tá, pessoal? Algo também muito triste na nossa região. Houve também, como nós falamos, né, a revolta do Rupununi que aconteceu aonde? Na Gaiana, ok? Por que Gaiana? Porque em 66 nós tivemos a independência da então Guiana Britânica e, né, a população, né, da então
Guiana Britânica passou a chamar Gaiana, justamente com o propósito de retirar essa perspectiva colonial, tudo bem? No Brasil nós temos o hábito de falar Guiana, ok? E um erro gravíssimo é chamar ainda a região, o país de Guiana Inglesa. Não, eles já são independentes, por favor. E um OBS importantíssimo, foi o país que mais cresceu nos últimos 2 anos no mundo devido à descoberta e exploração de petróleo no litoral ali no caso. Aconteceu em 69, foi um conflito organizado por fazendeiros financiados pela Venezuela, contrários ao governo do primeiro-ministro da Guiana, no caso. O objetivo, a Venezuela pretendia recuperar uma parte da região do território do Essequibo. Isso aqui é um assunto internacional, pessoal, tá bom? Reivindicada desde o Laudo de Paris de 1899. Nós temos estudos aqui, amigos que trabalham esse tema aqui no caso, e existe um imbróglio entre a Venezuela e também a Gaiana no caso. Por quê? Porque a Venezuela reivindica esse território. No mapa da Venezuela, inclusive, essa região é destacada como área de reclamação, tá bom? E aí a consequência para o Brasil, as consequências para Roraima, Por estar em uma região de fronteira com Roraima, o governo brasileiro apoiou a construção da BR-401 de Bonfim a Boa Vista, Isso aconteceu durante o governo do Major Valmor Dalcin. Só um OBS, tá bom, pessoal? Vamos lá, chegando aos derradeiros momentos da nossa aula. Aqui o mapa da região do Rupununi, tá bom? Aqui, ó, no caso, o município brasileiro do Bonfim e ao lado o município de Léten, tá bom? Destacando aqui justamente a proximidade e a preocupação por parte do governo brasileiro durante o regime militar. Vamos lá. Governo de Fernando Ramos Pereira, certo? 74 a 79, um discurso de ocupar, desenvolver e integrar, certo? Durante seu governo, Roraima fez parte do Programa Nacional de Desenvolvimento, o famoso segundo PND, certo? Com o objetivo de desenvolver e integrar a Amazônia ao restante do país. Houve a abertura da famosa Ponte dos Macuxi, que está presente na BR-401, que liga Boa Vista a Bonfim, certo? E a abertura da BR-174 em 77. OBS, a abertura da BR-174 permitiu a realização de novos fluxos migratórios para Roraima. E quem aproveitou muito bem isso foi o próximo governador da região aqui, tá bom? Aqui um jornal Boa Vista, um jornal que defendia, claro, o governo, certo? Destacando a inauguração da BR-174 pelo vice-presidente da República. Este marco aqui está localizado na famosa linha do Equador. E aqui é uma placa muito famosa que destaca civis e militares que foram mortos durante a construção da BR-174. Mas aqui é OBS também, tá? Tem as frases no discurso de civilização, discurso de desenvolvimento, porém não há menção de indígenas da etnia Aimiri-Atuari que foram mortos, por exemplo, tá bom? Vamos lá, destacando aqui. Quem aproveitou bastante esse contexto de migração para desenvolver a migração para Roraima? Ele, Otomar de Souza Pinto, certo? No caso, incentivou a migração para Roraima com esse famoso discurso que está presente em um livro escrito pelo professor Aimberê Freitas. Que venham sem demora nossos irmãos do Centro-Sul e do Nordeste, que tragam seus instrumentos de trabalho e seu vigor produtivo, extraordinários fermentos que farão crescer e crescer muito o bolo de nossa economia, certo? Discurso de Otomar de Souza Pinto, de acordo com o professor Aimberê Freitas, aqui no caso. O bolo de nossa economia é um discurso também que estava presente entre os militares, do famoso, vamos fazer com que o bolo cresça para que depois ele possa ser dividido, uma frase associada a Delfim Neto, certo? Um economista. Claro que o bolo chegou a crescer, só que ele não foi dividido de forma igual, claro que não. Seu governo foi marcado por crises que culminaram na retirada do cargo, certo? E a partir de 79 também, o Brasil foi governado pelo presidente João Batista Figueiredo, que passou a realizar a abertura gradual da política no Brasil. É o contexto já do final do regime militar, e aqui uma fotografia do famoso Otomar de Souza Pinto. Últimos governadores durante o regime militar, no caso, o Major Brigadeiro Duaro Vicente de Magalhães Moraes, e o último presidente militar foi o general Arídio Martins Magalhães, em 85. E por que 85? Porque foi o período ali da redemocratização, Sarney é nomeado, e no caso, o próximo governador a ser nomeado pelo Sarney foi um civil, certo, pessoal? Mas o nosso foco aqui é justamente o contexto
da administração, né, durante o regime militar, mas apenas um OBS aqui, pessoal, que é o projeto Carajás, tá? Por que é importante destacar isso aqui também? Porque ele surge ali no final da administração do João Batista Figueiredo e tem como também destaque, né, o contexto aqui, né? O projeto Grande Carajás foi criado pela Companhia Vale do Rio Doce durante o governo de João Batista Figueiredo, ok? A região amazônica foi cortada, né, conhecida pelos famosos rios Xingu, Tocantins e Araguaia, englobando terras do Pará e da Maranhão, perdão. Esta região é considerada uma das mais ricas em quantidade de minério, né, ferro, ouro, estanho, bauxita, manganês, níquel, cobre, além de outros minérios raros. A extensão do projeto exigiu a implantação de uma pesada infraestrutura, o que possibilitou na construção da hidrelétrica de Tucuruí, da estrada de ferro Carajás e do porto de Ponta da Madeira, no caso, em São Luís, no Maranhão. Décadas depois do projeto, ocorreu o quê? Justamente as consequências. Vejam essa fotografia, perdão, né? 30 anos de desenvolvimento frustrado, ok, pessoal? Ou seja, grandes projetos para a Amazônia, aqui um OBS. Provavelmente você vai ler muitas questões críticas sobre estes projetos, tá bom? Devastação do meio ambiente, populações locais convivem com níveis de violência e precariedade dos serviços básicos, como saúde, educação e saneamento, e também o aumento da concentração de renda, certo? Você vai perceber também, né, nos famosos projetos de desenvolvimento para a Amazônia, então, aumento dos conflitos, uma acentuação quanto à disputa pela terra, tá bom? Projetos que não foram, né, não deram o resultado esperado também e as consequências ambientais, certo? Nós finalizamos com isso aqui para destacar, e durante a administração Sarney nós vamos ter a construção da hidrelétrica de Balbina também, localizada ali no Amazonas, que, né, inundou uma grande área para produzir uma quantidade de energia que não abastece, que não atende Manaus, por exemplo, dentre outros programas, ok, pessoal? Então, nós finalizamos aqui, certo? Lembrando que esse edital ele pode estar presente, né, em listas de geografia, de história, falamos da criação da Superintendência da Zona Franca de Manaus, falamos, né, da criação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que surgiu durante o governo do Juscelino Kubitschek, mas recebeu um grande destaque durante a administração, né, dos militares aqui no Brasil. Falamos também da construção da famosa Transamazônica, a BR-230, ou seja, um projeto de integração por meio de rodovias, certo? E a gente vai também melhorar, né, vamos lapidar, né, esta aula por meio da resolução de exercícios que você vai conferir em um outro vídeo. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Um grande abraço a todos, recebam também as nossas torcidas e orações e votos aqui de sempre de perseverança, estudos e dedicação da equipe do Acadêmico. Eu sou Victor Mattioni e até a próxima aula. Um grande abraço, Deus os abençoe e paz!